teoria da recapitulação foi um pensamento sobre a relação entre desenvolvimento e evolução. Essa teoria foi associada principalmente ao Ernest Haeckel. Ernest foi um biólogo, naturalista, médico, filósofo, professor e artista. Excelente artista. Ele foi super importante para a ciência. Ele é bem conhecido pelo seu trabalho do quadro de desenvolvimento embrionário. Porém, esse cara aí era fascista. Acontece que essa teoria da recapitulação é bastante desacreditada. Mas o que é essa teoria? Para começar, vou explicar o que é ontogenia. É o desenvolvimento de um indivíduo desde o momento da fertilização do óvulo até a maturidade, onde o indivíduo está praticamente completamente formado. E para Ernst, a ontogenia recapitula a filogenia. As transformações que o organismo passa durante a ontogenia correspondem à sua história evolutiva. Apesar dele ter sido inspirado pelas ideias de Darwin, Ernst interpretou de forma diferente. Para ele, os estágios embrionários das espécies que existem atualmente representariam os organismos adultos de seus ancestrais, e a evolução ocorreria pelo acréscimo sucessivo de novos estágios no final do desenvolvimento. Um exemplo bastante utilizado para essa teoria são estruturas presentes em alguns estágios embrionários de seres humanos, que não estão presentes nos organismos adultos. Ao longo de seu desenvolvimento embrionário, seres humanos e outros mamíferos desenvolvem estruturas transitórias que se assemelham às fendas branquiais. Mamíferos e, naturalmente, seres humanos possuem um ancestral comum com os peixes. E, segundo a teoria da recapitulação, a aparência transitória de fendas branquiais ao longo do desenvolvimento embrionário dos seres humanos seria um reflexo de sua evolução a partir de um estágio ancestral de peixe. Falando de modo mais grosseiro, se os peixes mamíferos estivessem incluídos entre ancestrais evolutivos dos seres humanos, então, em pontos diferentes do seu crescimento, o embrião humano, por exemplo, vai se parecer com um peixe adulto e com um macaco adulto, o que a gente não observa através dessa imagem. Porém, mesmo que tenham casos em que estruturas perdidas durante o processo evolutivo estão presentes em determinados estágios do desenvolvimento embrionário, isso não é uma regra. Isso é, não há uma correspondência exata entre a filogenia e a ontogenia. Portanto, a recapitulação não deve ser tratada como uma lei. O estágio de desenvolvimento de uma galinha, que assim como os mamíferos compartilha o ancestral comum com os peixes, não corresponde às formas de seus ancestrais adultos como se esperaria pela teoria da recapitulação. Outro exemplo clássico que acontece na teoria da recapitulação é o oxalote mexicano. Tão fofinhos. Essa espécie chega à maturidade sexual no estágio de desenvolvimento que seria anterior ao esperado. Diferente da maioria das salamandras, que na fase adulta desenvolvem pulmões e possuem hábitos terrestres. Os echalotes permanecem na água e preservam suas brânquias para a respiração. Por descartar a parte da ontogenia, o echolonte enfraquece a ideia de evolução, atuando sempre por acréscimo de novos estágios ao final do desenvolvimento. Haeckel, em suas comparações entre embriões de diferentes espécies, se ateve muito mais às semelhanças e ignorou diferenças marcantes. Além disso, ele foi acusado de alterar seus desenhos para apoiar sua teoria. E aí,